Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo. Pessoas especiais nós convidamos que têm testemunho, fala sobre Jesus, tem uma vida de Jesus e experiências que talvez você não conhece o que elas têm vivido ou já viveram, assim como eu também. Já fui surpreendido aqui muitas e muitas vezes. Converso hoje com Márcia Mendes. Popular Marcinha do Queca. Sim, Como você está? estou muito bem, estou muito feliz de estar aqui com você e agregar um pouco, né, da minha história junto com você, daquilo que Deus tem feito. Deixa eu te falar, alguém já te falou que você parece com a Nívia Soares? Muitas pessoas, muitas pessoas. Você já cantou? Já fiz parte do Ministério de Louvor quando eu era da Quadrangular, há muito tempo cuidei, a gente estava à frente do ministério, mas hoje eu não canto Mas mais. você cantava a Nívia Soares? A gente cantava diante do trono, a Nívia ela fazia parte do diante do trono, então a gente cantava. E o pessoal falava muito, você parece muito com a Nívia Soares. Falava. Hoje não mais? Hoje fala ainda. Ainda fala ainda. Mas se apresente para quem não te conhece, quem é Marcinha, quanto tempo está em Sinop, casada, tem filhos, conte lá. Oi, eu sou Márcia Mendes. Eu estou ali na igreja, na IPR. Eu sou casada há 20 anos, tenho 2 filhas, a Rebeca com 16, a Emanuele com 3 e estou há 14 anos aqui em Sinop, vim do interior de São Paulo. Muito bem, 14 anos em Sinop. 14 anos em O Sinop. que aconteceu que Márcia e Queca vieram para Sinop? Nós viemos a convite da pastora Larissa e do pastor Guilherme para abrir a base missionária, que era o CAIS. A gente não conhecia Sinop e eles fizeram um convite e nós viemos para cá e estamos aqui há 14 anos. Vocês moravam na mesma cidade? Morávamos na mesma cidade. Congregavam na mesma igreja? Não, nós congregávamos na Quadrangular e nós estávamos em transição. O Queca, ele queria ir para a casa de Davi, tinha um desejo de ir para a obra, para as missões, e nós éramos pastores ali na Quadrangular. E aí a gente orando nessa transição, a gente conheceu a igreja da Larissa e do Guilherme. Que igreja que era? Era Shekinah. Shekinah. Mas Aí, eles eram os pastores da igreja? Eles eram pastores na igreja lá. Olha só. E eles estavam vindo nesse tempo com a mãe da Larissa, do IHOP. E ela falando sobre casa de oração, sobre o movimento. A gente, nessa transição, a gente já estava saindo da igreja e nós fomos para lá. E nós ficamos um ano. Nesse ano, a gente recebeu o convite para vir para Sinop e nós estamos aqui. Muito bem. Quanto tempo o CAIS permaneceu funcionando e como que funcionava antes? E por que acabou? Oh! O CAIS, a princípio, no começo, a gente estava ali na ONG, né, que era a base ali onde que faz os pães, da Mirtz. Aí depois a gente teve uma base própria. E o CAIS, ele ficou, acho que mais ou menos de 7 a 8 anos. Bastante tempo. Que é uma base missionária. A gente andou nesse Mato Grosso, a gente foi para várias igrejas. A gente ali estudava sobre casa de oração, falava da beleza de Jesus, de quem ele é, da contemplação dele, e ia nas igrejas para incendiar, para jogar esse desejo da casa de oração, de orar, de conhecer mais da pessoa de Jesus. Se aprofundar mais. De aprofundar. E aí ia ministrar, Larissa cantava. A Larissa ainda canta, óbvio, mas cantava muito mais. Cantava. CD, já gravou várias músicas talvez de autoria dela, eu não tenho todas as certezas, você talvez tenha mais certeza do que eu sobre as informações. Mas eu sei que tem algumas músicas que ela lançou. Tem algumas músicas que são da Larissa, esses últimos CDs novos, que é solo, são delas, e algumas composições, maioria das composições é do Queca. É do Queca. Então vocês ficaram 7 anos com o CAIS como base missionária, visitando as igrejas e ministrando sobre casa de oração e incentivando isso daquilo que Larissa e pastor Guilherme vivenciaram no IHOP, é isso? E aí eles vivenciaram isso e quiseram que isso fosse expandido para outras pessoas. Sim. Para outras igrejas, no caso. E aí, por que finalizou o CAIS? A gente entendeu que fechou um ciclo, né? Entendi. Uma nova estação começou e a gente entendeu e nós
Fechamos. 7 anos. E aí, nesse tempo, aí a gente também trabalhou com a OMS, que é a Ordem dos Pastores. Sim. O Guilherme estava ali e junto com a Larissa nós abrimos a Ordem Feminina, que não existia a Ordem de Pastoras. Então a gente entendeu que fechou um tempo e nós fomos trabalhar em outras áreas, mas estamos ali ainda trabalhando em casa de oração, Sim. adoração, que é o que queima nos nossos corações, mas a gente entendeu que fechou um ciclo. Ok, e aí está ali na IPS Central com casa de oração, ajudando, pregando, ministrando, Queca também ali ajudando nessas questões todas, junto com o Ministério do Louvor, e vocês continuam ali ministrando sobre isso e trabalhando sobre isso. Sim. Como que foi a conversão da Márcia? Se teve esse dia especial? Quando foi? Quantos anos você tem? Você tinha, no caso, quando você aceitou Jesus como o Salvador da sua vida? Eita glória! Na realidade, eu vim de berço evangélico. Meus pais eram cristãos, né? Então, nasci no berço evangélico. A minha trajetória ali na igreja foi cada vez crescendo mais em Deus, né? Com 13 anos, eu comecei a fazer teologia, fiz teologia da Quadrangular. Com 18 anos, eu fui levada à convenção como pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Com 13 anos, você estava fazendo teologia? Com 13 anos, eu fiz teologia. Fiz 5 anos de teologia. Aí, com 18 anos, eu fui levada à convenção com os pastores pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Para ser consagrada. Para ser consagrada, pastor. Tá, mas 13 anos, fazer curso de teologia, como que nasceu esse... Logicamente, você estava no movimento da igreja. Sim. Mas como que você falou assim, não, quero fazer teologia, quero ser pastora, ou quero trabalhar nessa vertente de ministrar a palavra, de conhecer mais? De onde surgiu esse desejo, essa fome e sede por Senhor com 13 anos? Na realidade, eu sempre estive muito envolvida na igreja. Eu falo que acho que o Senhor, desde ali do ventre da minha mãe, ele já escolheu. A minha história eu falo, hoje eu estou aqui porque realmente Deus tem um propósito. Que quando minha mãe engravidou, o meu pai, ele estava na igreja, mas ele já tinha saído já. Então, ele batia, agredia a minha mãe e era muito violenta. Minha irmã tinha 2 anos e minha mãe estava grávida de mim. Então, minha mãe ficou assim de saber se ia ter ou não. Ela foi até no hospital com a minha avó para abortar, mas o médico não deixou. E aí, nessa trajetória, eu nasci, lembro de algumas crises, algumas coisas dentro de casa, mas mesmo assim, minha avó e meu avô sempre falou de Jesus, e a gente sempre ali, e eu era uma criança muito doente. Com 2 anos, menos de 2 anos ainda, eu tirei líquido da espinha para saber o que eu tinha, porque eu era muito doente, vivia muito para o hospital. E aí depois eu tive uma doença na cabeça, que chamava foco, e todo ano eu tinha que passar naquela máquina, na ressonância, para fazer, e de cada 6 meses eu fazia eletro e tomava remédio muito forte. E sempre ali na igreja, orando, fazendo campanha, fazendo propósito. Ainda teve até uma época que a minha mãe, cansada de correr comigo para médico, para cá, para lá e para cá, ela até orou falando para Deus, Deus, está nas suas mãos, o Senhor que sabe. Ou o Senhor leva, ou o Senhor... Cura. Aí eu falei, mas você foi ousado. Já queria tirar do começo agora. Ou cura ou leva de uma vez. Uhum. Já estava cansada do processo. Já estava cansada do processo, fazendo campanha e ali, e eu sempre envolvida na igreja. E aí, como sempre trabalhei ali, sempre estive envolvida, veio essa fome, esse desejo. E aí comecei a fazer teologia, já ministrava, estava muito envolvida ali e comecei a pregar, fazia estudos, fazia trabalhos de libertação, de cura interior, participava da intercessão, participava de tudo que tinha ali na igreja, eu estava muito envolvida. Então, dos 13, aí você foi fazendo os cursos, quando deu 17 anos... De 17 para 18. Aí tentou uma reunião lá, apresentaram o seu nome e falou, então vamos consagrar essa... Eu fui com 5.000 pastores, porque daí era região, e aí a gente ia para a cidade de Santos,
para esses 3 dias lá que tinha na consagração dos pastores. E a partir dali, que trabalho você começou a fazer na igreja? Continuar ministrando e pregando? Continuei já o que eu fazia, que era pregava, ministrava no louvor, cuidava, tinha a intercessão, tinha os cultos familiares, aí a gente cuidava das pessoas, da comunhão, Sempre na desse mesma igreja que você relacionamento estava? na mesma igreja. Não tinha um pensamento lá da igreja de abrir uma congregação? Não, Não tinha isso. não, Você porque vai daí às como a gente era bem ativo ali, a gente participava, então assim, não tinha essa questão de falar, vou sair. Entendi. Ali movimentava bem a igreja. Movimentava bem. E quando que surgiu o Queca na sua história aí? O Queca, na realidade, eu conheço ele, a gente estudou desde pré, sempre morou na mesma cidade, era vizinho. Vocês cresceram juntos? Crescemos juntos, no mesmo bairro, tanto que a mãe dele mora no mesmo bairro, na mesma cidade. Olha Então a só. gente já conhecia a história. E nesse tempo, o Queca ele estava desviado e ele foi para a igreja. Aí quando ele começou a ir para a igreja, a gente já tinha amizade, tudo. Aí ele falou que queria namorar comigo, mas na realidade eu não dei muita atenção, porque como a gente já conhecia, eu já sabia toda a história, sabia toda a trajetória, no começo a gente meio que ficou assim, mas aí depois a gente foi orando, a gente foi ligando os pontos E descobriu que tinha um propósito de e Deus descobriu que tinha um propósito de Deus no relacionamento de vocês. no relacionamento, e aconteceu. Que legal, olha só. E aí, depois desse período que você passou lá na igreja, antes de vir para Sinop, quais são os momentos mais marcantes que você lembra e recorda lá, ainda na quadrangular que você participou e depois de ter se consagrado como pastor, enfim, e estar ali em movimento ali? O que mais te lembra dessa época? Encontros, vigílias, orações, curas, enfim, libertações. O que te mais marcou nessa época que você ficou lá? Me marcou bastante essa questão da comunhão, do relacionamento, das vigílias, porque lá a gente fazia muitas vigílias e orações, a gente ia para o mato, lá tinha canavial, né? Então a gente ia para o mato para fazer as vigílias e a gente tinha muita experiência com orações, com ver fogo, ver as coisas, a gente tinha as experiências de orar, de queimar, nas intercessões, experiências de estar ali na igreja e Deus fazer coisas e Deus mostrar e a gente ter revelação, essa intimidade e essa paixão por Deus foi crescendo. E cada dia mais, né? Ela vai crescendo, mas a experiência é nessa área de conhecer mais a pessoa de Jesus e de ver o que o Senhor fez na minha vida, a transformação dele, de me curar totalmente. Por esse processo da minha mãe de aborto, tudo, eu passei por depressões, passei por tive crises de pânico, que eu passava muito mal, falava, mãe, parece que eu vou morrer. Corria comigo para o hospital e eu não tinha nada, os médicos não achavam. Então eu tive muita crise, mesmo estando na igreja, mas todo esse processo, até não entender e passar por esse processo de perdão, da rejeição, do abandono, de todas as coisas, foi muito difícil, porque meu pai foi embora quando tinha 2 anos. O juiz que assinou e ele foi embora e a gente não teve esse contato. Fui criada mais pela minha mãe, pela minha avó e pelo meu avô dentro da igreja. Então, assim, minha avó ensinava muito, a gente lia muito a Bíblia, porque minha mãe trabalhava bastante para poder cuidar de mim e da minha irmã, porque nem pensão, como a gente não sabia onde meu pai estava, minha mãe não quis correr atrás, nada. Então, assim, eu passei por muitas crises, muitas coisas que me chocou, muitos medos, crises, e quando eu comecei a me lançar realmente nos pés do Senhor, eu vi que o Senhor foi transformando e foi mudando. Igual eu falei que eu era doente, fui curada, fez exames, não tinha mais mancha no cérebro, não tinha mais nada, fui curada. Eu era muito magrinha,
Aí agora eu já tô mais gordinha. Porque era muito doente. E todo esse processo. Então eu vejo assim, o quanto o Senhor é bom. Então assim, cada vez mais o meu desejo é de aprofundar mais na pessoa do Senhor, é de conhecer mais Ele, é de ter essa intimidade e a revelação. Porque eu sei o que Ele fez na minha vida. Eu sei a transformação que Ele fez. Porque se não fosse por Ele, hoje eu não estaria aqui. Porque muitas crises, muitas coisas, eu tinha pânico, pavor de ir em velório. Quando passava na frente do cemitério, por causa dessa questão do abandono e da rejeição, isso me gerou um medo, me gerou um bloqueio. Eu tinha muito medo. E o Senhor, Ele foi curando, o Senhor foi curando, o Senhor foi restaurando, fui aprendendo nessa caminhada quais são os medos e de falar para o Senhor, ó, os meus medos são esses, porque os medos, eles vêm, eles nos paralisam e eles nos atrofiam. Quando vê, a gente está com os medos, mas não os medos naturais, porque existem os medos naturais, mas não os medos naturais, os medos que vêm para nos paralisar. E a gente acha que a gente não é capaz de fazer. E aí, nessa caminhada com Jesus, ele vai mostrando que a gente é capaz, que a gente consegue, que as barreiras, que as coisas, elas não vão parar a gente. A gente precisa só nos posicionar e avançar, porque não é a depressão, porque não é a doença, não é as coisas que vão nos parar. Porque hoje a gente olha muitas histórias e muitas coisas e vê pessoas paradas pelas histórias. Mas a gente não pode olhar e ficar parado na história, mas olhar para o Senhor e entregar a nossa história para o Senhor, para que o Senhor venha fazer a nossa história diferente, porque Ele tem uma história melhor. E você identificava lá na época, lógico, seu pai saiu de casa, teve essa situação de abandono, de crises, enfim, mas quando acontecia as crises, por exemplo, de ansiedade, de depressão e outras questões emocionais, em qual período que você identificou que era esse abandono do seu pai, que era o causador, um dos causadores talvez dessas crises que você passava? Quando eu comecei a entrar na parte da questão da libertação, da cura interior, eu fui estudando sobre isso e identificando raízes em mim que mostrava que eram essas questões. Essas eram as Essas causas. questões do abandono, da rejeição, o medo ele vinha por causa disso, não fazia, achava às vezes que não era capaz. Então, muitas coisas veio até mim e quis me paralisar. E aí, conforme eu fui estudando, fui me lançando mais para o conhecimento da palavra, de buscar sobre o Senhor, eu fui olhando e vendo essas áreas escuras dentro de mim que precisava de cura. E como que você acha que alguém que está assistindo agora, que talvez está passando isso e não identificou ainda como buscar essa identificação, está com uma crise depressiva, está com uma crise de ansiedade, algumas possibilidades que ela possa tentar enxergar. Você enxergou e localizou que era Sim. esse abandono, essas questões emocionais. Como que uma pessoa talvez possa localizar isso ou tentar achar isso aí, na tua opinião? Eu acho que a gente precisa olhar para a gente e nas nossas orações é falar, Deus, joga a luz nas áreas escuras da minha vida e começa a me mostrar o que precisa ser mudado. Porque conforme a gente se expõe para o Senhor ele vai mostrando. Porque sozinho a gente não consegue, porque a gente acaba achando que é normal, porque a gente acostuma. Sim. Igual, eu tenho medo de dirigir. A gente olha, acaba parecendo ser algo normal. Natural. Mas, na realidade, tem algo por trás. Mas como eu vou detectar que tem algo por trás disso? É através do nível de intimidade com o Senhor. É quando eu falo, Deus, joga luz nas áreas escuras da minha vida. É igual uma pessoa que ela vai para a praia e ela quer se queimar. Mas se ela ficar na sombra, ela não vai se queimar. Ela precisa estar exposta ao sol. Então, a gente precisa falar para o Senhor jogar a luz nas áreas escuras da nossa vida. Tem áreas ainda que o Senhor quer trabalhar, mas a gente precisa falar, Deus, entra nas áreas escuras onde eu não consigo ver. Precisa se expor, né? A gente precisa se expor,
Porque senão o Senhor não, a gente não vai dar essa liberdade para Deus fazer. Às vezes as pessoas que estão com a gente, elas enxergam, mas a pessoa às vezes tem dificuldade de falar, porque na realidade eu não permito que você fale. Sim. Então fica difícil. Então, o que convence o homem do pecado e dos erros? É só o Espírito Santo. Não tem como eu chegar e convencer o Fernando de fazer algo se o Fernando não quiser fazer. Então, é essas áreas das nossas vidas que nós vamos identificar, que é a questão do abandono, que é a questão da rejeição, que é a questão do medo, que são a ansiedade, porque tem a ansiedade também, que é normal, que todo mundo tem ansiedade. Sim. Mas aí a gente hoje vê o transtorno da ansiedade, onde que causa muitas doenças psicossomáticas, tantas coisas que vêm e pega a gente e nos paralisa. Porque existe Mas um limite, né? existe um limite. E quando a gente não fala, quando a nossa boca não fala, o nosso corpo adoece. Verdade. Então a gente precisa aprender a falar. Mas o que acontece? Hoje, Fernando, a gente tem dificuldade, porque se eu falar e eu me expor, o que você vai pensar de mim? A gente quer mostrar uma imagem para a sociedade, mas uma imagem que a gente está doente por dentro e por fora a gente mostra que está tudo bem. Estamos fortes, está tudo bem por fora, mas por dentro, emocionalmente arrebentado, detonado, destruídos. Mas quem que vai convencer? É o Espírito Santo, através da minha oração de falar, Deus, joga a luz, eu quero me expor. Márcia, talvez para você, não estou dizendo que no teu caso é diferente de quem está assistindo, mas existem pessoas talvez que não têm essa força, né? Não tem intimidade ou nunca teve, tem passado essas crises e não consegue se aproximar de Deus. Ainda talvez acha que Deus é muito carrasco, é um Deus muito, muito bravo, enfim. Como, na tua opinião também, assim, a pessoa que não conhece a pessoa do Senhor, né? O que ela tem que fazer para poder se aproximar? Ela tem essa dificuldade, ela tem essa dúvida, ela precisa ser curada, ela quer talvez ser curada, mas ela ainda não tem essa intimidade. Qual que seriam os próximos passos para essa pessoa fazer? Essa pessoa ela precisa buscar ajuda. Ajuda numa igreja, e não só uma ajuda numa igreja, às vezes uma ajuda psicológica, ela precisa, mas ela precisa se abrir. E através dessa caminhada dela se abrir, tanto com um psicólogo, como com um pastor, como com um líder, uma pessoa de confiança, o Senhor a gente vai conseguir ajudar a trabalhar e ela vai conseguir começar a olhar, que é como você falou. Hoje a gente vê que tem muitas pessoas que olham e não conseguem ver o Senhor como um Deus de Pai, de amor e de graça, porque se Ele é um Deus de Pai, de amor e graça, por que tanta tragédia? Por que tantas coisas acontecendo no mundo? Mas a gente esquece que o Senhor é justiça e entra a questão das escolhas dos homens. Os plantios, né? Plantou algumas situações, ou até às vezes, no caso, não ele próprio plantou aquilo, mas foi plantado por ele alguma situação e acabou... De tragédia, eu falo de tragédia, de guerra, Sim. De tanta morte, de tantas coisas. Aí a gente olha e fala, mas aonde está Deus? Se Deus é bom, por que acontece tudo isso, né? Mas a gente esquece que são as escolhas que os homens fazem. Então, assim, quando eu não tenho força, eu preciso procurar alguém. E é difícil porque nessa caminhada a gente se decepciona. Às vezes a gente abre o coração com alguém, ou com uma liderança, com um amigo, e essa pessoa, ela nos expõe para outra pessoa. E às vezes a pessoa, ela até expõe, não por mal, mas porque às vezes ela não sabe como lidar, e ela vai falar, mas acaba saindo do controle. Sim. Mas não é porque aquela pessoa expôs que a gente vai se fechar e não vai confiar em mais ninguém. Nós precisamos procurar, nós precisamos orar e falar, Deus, mesmo sem força, Deus, me mostre pessoas que são do Senhor. A minha oração sempre é, Senhor, me coloca amizades boas. Verdade.
Me coloca amizades que vão me fortalecer. Vai te agregar, né? Porque, assim, colegas a gente tem bastante, mas amigos que a gente pode abrir o coração, quem vai nos presentear é somente Deus. E o Senhor, Ele nos presenteia com amigos. E às vezes a gente acha que amigos são aquelas pessoas que estão 24 horas grudadas. E não. Não necessariamente. Mas um amigo é aquele que, mesmo ele estando longe, às vezes ele está em outra cidade, mas na hora que eu preciso, ele vai me atender. Há uma conexão espiritual. Vai orar com você, vai O interceder. Senhor nos conecta com pessoas que vão nos fortalecer. Então, amigos não são aquelas pessoas que estão 24 horas, porque a gente tem essa questão, amigo tem que estar ali toda hora. E não é. Não é verdade. São pessoas que vão nos fortalecer, são pessoas que vão falar a verdade, mesmo que doa, mas ela vai falar, mas uma verdade falada com amor. Não é aquela pessoa também que é arrogante e vai falar assim, eu sou sincera, e vai falar também para machucar o outro. Porque também não é assim. Verdade. Tem que ter sensibilidade. A gente precisa entender, a gente precisa saber a dor do outro, mas falar coisas para alinhar, mas sentir também a dor do outro. Quanto tempo você passou por esse processo de identificação, oração e até se colocar numa situação de que, não, estou melhor por isso, estou curada dessa situação? Foi um tempo bem, não sei dizer assim, o tempo de cada coisa, mas o Senhor, Ele veio trabalhando, porque assim, não trabalha tudo de uma vez. Então agora vai trabalhar em tal área. E aí daquela área eu vou partir para outra. Aí foi vindo áreas, o Senhor trabalhando, o Senhor mostrando. Teve coisas ainda que eu não tinha conseguido enxergar. Igual, cheguei aqui ainda em Sinop, com algumas ainda demandas, mas ali estando na base missionária, com a Larissa dizia, gente, vamos orar. Orar não é eu sentir, é mesmo sem eu sentir, eu fazer. Orar. Porque às vezes a gente fala assim, mas agora eu não estou sentindo de orar. Você às vezes não vai sentir. E mesmo sem sentir, você vai fazer. Porque conforme você vai indo para Deus, é onde o Senhor vai trabalhando e vai quebrando esses processos. A questão de pedir perdão para o meu pai, porque como eu não via ele, eu não tinha contato. Hoje ainda, se eu falar assim para você, é uma coisa normal? Não, porque assim, meu pai, ele não liga. Quando liga, hoje, a esposa aqui está com ele, que a esposa que estava antes faleceu, e acho que ele está casado, acho que agora há 4, 5 anos, com essa outra mulher. Sim. E essa mulher, sem saber da história, começou a ligar e pedir algumas coisas que precisava ajudar o meu pai na questão com a outra família. Mas a gente não tinha noção das coisas. Mas nisso a gente já foi trabalhando, porque estávamos ali, estávamos na obra, entendendo sobre a questão do perdão, porque o perdão não é eu tenho que sentir para fazer, mas eu preciso exercitar. Se eu falar, é uma coisa fácil, mentira, não é fácil. Não é fácil. É fácil perdoar? Não. Mas eu preciso escolher perdoar. Não é um sentimento, é uma decisão. Uma decisão. E eu preciso decidir todos os dias. Às vezes, eu pedi hoje, amanhã ainda estou sentindo. Eu vou de novo. Até saber que aquilo já não faz parte, não vai me ofender. E estou curada por completo. Mas outras demandas vêm, igual a parte da questão do medo. Eu fui trabalhar ainda em questões do medo ainda na minha vida aqui em Sinop. Eu tinha muito medo de dirigir, gente. Não dirigia de jeito nenhum. Pavor. Pavor! Tinha pavor de dirigir. E aí, quando eu ia nas reuniões de oração, até falava, gente, ora porque eu preciso pegar.
Mas a oração, a gente esquece que a oração ela tem duas palavras junto. Orar e ação. Eu preciso orar, mas eu preciso ter ação. Sim. Porque se eu ficar só orando e não ter ação, as coisas não vão acontecer. Porque a gente ora, o Senhor ele derrama, mas ele quer que você vá, você tem que agir. A sua parcela. Você tem que fazer a sua parcela para acontecer. E estava numa reunião de oração e a Mirtz, falei, gente, preciso. Ela, é hoje que você vai. E nesse tempo que eu cheguei aqui, fui trabalhar na ONG, trabalhei 1 ano na ONG, fazendo os pães. Sim. E ela me deu o Fiatinho da ONG. Eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Muito pavor. Tome a chave, vá. Toma a chave, vai. E comecei. Aí paguei ainda mais 2 aulas com o instrutor e fui indo. E hoje estou aí. Graças a Deus. Andando pela cidade. Andando pela cidade. Tranquilamente agora. Tranquilamente. Glória a Deus. Mas igual fui você, liberta. Igual você, tem muitas pessoas assim. Mas o que a gente precisa? Tem esse pânico, né? Esse medo de dirigir, por exemplo. Não, isso não é novidade. Tem muitas pessoas que e não é só de dirigir, de outras coisas, né? Mas o que a gente precisa? Foi, como eu falei já, eu preciso reconhecer o medo e expor ele. Porque enquanto eu não exponho, ele fica ali, é algo sutil e me paralisa. Mas quando eu falei, gente, eu tenho medo disso, porque às vezes é uma vergonha, como que eu vou falar que eu tenho medo disso? Eu vou me expor. Igual muitas pessoas têm medo de falar em público, têm medo de pregar, têm medo e tem talentos, mas ela não avança porque aquilo é mais forte. E ela não consegue fazer, porque ela tem medo de falar o que as pessoas vão falar. E se eu errar? E se eu... O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? E aí vem o medo ele já traz a culpa, ele já abre um leque de coisas. É por isso, é por aquilo. E a gente não consegue avançar. Então, por isso que a gente precisa olhar e detectar. Às vezes pegar até um caderninho e fazer um mapa, mapear, gente. Ó, isso aqui já passei, isso aqui eu já passei, isso eu já passei. Anotar os defeitos para fazer os consertos. Os consertos e a gente vai. Porque é todo dia. Por mais que a gente foi para Jesus, a gente tem coisas para melhorar. É todos os dias. Essa questão de ter sentimentos, espírito de abandono, obviamente, os sentimentos de rejeição paternos, né, geralmente paternidade, né, ele não é novidade. Muitas pessoas passaram por isso e, infelizmente, muitas pessoas vão passar por isso também. Sim. Né? Você conseguiu liberar perdão para o seu pai? Vocês conseguem ter um relacionamento assim de uma ligação, de um oi, enfim? Você conseguiu resolver essa questão? Sim, graças a Deus. Tanto que quando eu vou hoje lá para a cidade, lá para o interior de São Paulo, a gente vai ver ele, a esposa dele que liga mais. Assim, a gente não tem aquela ligação e aquela comunhão, porque na realidade, assim, a gente liga, ou a esposa dele liga, eu falo mais com ela, com a esposa do meu pai. Porque ele fala, acho que 2 minutos e já não tem mais assunto e fala, tchau, filha. Porque vocês não viveram juntos. A gente não viveu. Quanto tempo? Você tinha 2 anos? Tinha 2 anos. E depois de quanto tempo vocês voltaram a ter contato? Ou sempre tinham contato um pouco? Não. Não tinha? Não, porque a família que ele foi, não deixou manter. Entendi. Então, assim, era muito raro ele aparecer. Quando ele aparecia, ele saía escondido. E toda vez que ele aparecia, eu tinha crises. Sem saber, eu passava muito mal, tinha crises de pânicos depois, sem entender. Mas toda vez que ele vinha, a gente ia ver ele, a gente orava. Porque por mais que situações que a minha mãe passou com o meu pai, a minha mãe nunca influenciou. Seu pai foi isso. Não jogou ele contra você? Não, ela sempre falou pra gente, vocês têm que orar pelo seu pai, você tem que orar pela salvação. Não deu certo eu e ele, mas ele é seu pai. Quando ele aparecer, vocês tratam ele bem.
E assim, então como a gente aprendeu isso, quando ele aparecia, mas por a gente não ter ligação, a gente não conhecer ninguém da família, porque a família toda se isolou, tinha 2 anos, hoje eu estou com 42. Então, 40 anos se passaram sem ter um contato. Bastante tempo. Foi bastante tempo. Aí, o contato, faz 14 anos que eu estou em Sinop, fui ter contato agora, uns 5 anos atrás, que a esposa dele faleceu, e essa outra esposa entrou em contato comigo, e a minha irmã já estava, como mora lá em estado de São Paulo, ela já estava indo. Aí foi onde que a gente começou a ter esse contato. Mas, na realidade, assim, sempre orei e sempre sondei o meu coração para não carregar marcas da paternidade. Porque, como a minha mãe sempre falou, para orar, para salvação, essas coisas, a gente sempre foi aprendendo sobre isso. Sim. Então, por mais que não estava, tinha marcas de abandono, tinha marcas de rejeição, tinha marcas de medo, crises de pânico, tantas coisas, mas a gente sempre ia trabalhando nessa questão de perdão, de amor, porque a minha família sempre foi ali aquela acolhedora, sempre minha avó ensinando a palavra, a gente estudava, cantava e ouvia sobre a volta de Jesus, que ele está ali na esquina, desde a infância. Tá chegando. Tá chegando. Aí era o medo que a gente tinha. Aí tinha tios que era da Assembleia, da Deus e Amor. A gente ouvia aqueles CD, aquelas coisas que trazia medo pra gente, né? Tinha que ser mais crente nessa época. Então, assim, a gente sempre estava ali, como sempre estava ali na igreja trabalhando, então sempre trabalhei nessa questão de não deixar marcas, né, para não perdoar. Sim. Porque a gente vem crescendo, precisa perdoar, precisa amar. E como a gente vai pregar sobre amar e sobre perdoar se a gente não vive isso? É difícil. Não tem como. E sempre eu estive envolvida na igreja. Como eu falei, com 13 anos eu comecei a fazer teologia, mas já dava aula para as crianças, dava aula para os juniores, sempre estive envolvida ali na igreja. Então, fui trabalhando essas questões. E é claro que daí os traumas e os medos, as coisas, uma hora foi surgindo, e quando eu fui detectando algumas coisas, eu fui trabalhando sobre essas pendengas que estavam aí. Como que está teu pai hoje na situação espiritual? Ele aceitou Jesus? É um crente? Ele está indo na igreja com a esposa dele, mas assim, não sei te dizer como está totalmente. Porque assim, a gente conversa, mas foi o que eu falei, ele 2 conversa minutos. 2 minutos. Já passa o telefone. E já passa, mas a esposa dele sempre fala que ele tá bem, que ele fez cirurgia, esses tempos do ouvido, e tá bem. E ela dá notícia direta assim dele. Conta da rotina deles, conta das coisas, que às vezes ele dá um pouco de trabalho. Mas eu fico sabendo, a gente ora e tá tudo certo. Amém. Você conta um pouco da sua avó, você fala que a sua avó estava sempre ali, sua mãe talvez trabalhando, e a sua avó ali sempre ensinando com a Bíblia na mão. A sua avó foi uma das grandes incentivadoras, provavelmente, da sua vida espiritual, Sim. Da sua vontade de ler a Bíblia, de orar. Como é que era esse relacionamento com a sua avó? Ela é viva ainda? Já faleceu? Não, ela faleceu quando eu ia fazer 15 anos. E nesse processo, quando a gente separou, a gente mudou para outro bairro, e a minha mãe, ela, depois com o meu padrasto, eles construíram uma casa no fundo. Minha avó sempre foi, né, junto. Aí minha avó morava junto. Então, pela minha mãe trabalhar, então minha avó sempre estava ali. Minha avó, meu avô, e a casa lotada de primo, porque era 8 tios, né, junto com a minha mãe. Era uma congregação. Então, sempre estava ali, todo mundo ia à casa de vó, que a casa de vó já sabe como que é, né? E como a casa era da frente, então a casa do fundo, então os primos, estava todo mundo ali, todo mundo junto. Então, minha avó sempre incentivava, sempre falava, vamos ler a Bíblia, ensinava sobre princípios e valores. Olha só.
Então, a gente sempre cresceu com essa questão de princípios, de valores, de orar, de saber o que é certo, de saber o que é errado, isso é pecado, isso não pode fazer, e mais as coisas da igreja. Aí a questão igual você tinha perguntado antes, né? Do namorado, quando eu cheguei, o Queca foi meu primeiro namorado, porque como cresci na igreja, então a gente aprende, isso é pecado, isso não pode, isso é aquilo. Então você aprende a questão dos princípios e saber, não, agora eu preciso isso, eu preciso disso. Então minha avó me incentivou bastante. E quando ela ficou doente, para a gente foi muito difícil, porque nós estávamos tudo ali na igreja, e foi dia 23, 22, alguma coisa assim, 21, 22 de dezembro. Eu faço aniversário dia 26 de dezembro. Próximo ali do Natal já. Próximo do Natal. Aí ela estava doente, vinha doente. Eu tinha ido até no hospital com ela de manhã, porque daí a gente já caminhava, né? Levava, ajudava. E tinha ido com ela no hospital. E aí ela até brincou com o médico se ela não ia ter nada, né? Ele falou, não, fica tranquila. E à noite, daí a gente foi para casa, à noite ela passou mal e ela voltou para o hospital. Mas quando ela voltou, ela já despediu, saiu de casa e já despediu de todo mundo. Olha só. Ainda, eu até falo, acho que já até sabia, ela já tinha até comprado presente de aniversário para mim. Antecipado. Antecipado. E ela foi bem tranquilo a morte dela, mas deixou um legado das questões da questão da oração, da questão da comunhão, da questão de ensinar, da questão de amar as pessoas, da questão do relacionamento. Então, eu aprendi muito. Porque, por a gente crescer um pouco sem pai e sem mãe, você sabe que as pessoas às vezes falam, não vai dar nada, não presta, não sei o quê. Mas, ao contrário do que todo mundo falava, a gente ali crescendo na igreja, crescendo em princípios, crescendo em valores, na questão da oração, na questão do que Deus faz, de jejum, de vida de comunhão, a gente viu que o Senhor, ele transforma. Verdade. E legados deixou. Eu dou até risada, que a minha mãe, até hoje, ela levanta todo dia, 4h30, para fazer campanha de oração. Todo dia está ali. Ela manda um recadinho 4h30 da manhã. Manda um coraçãozinho, um bom dia e tal. tal. Que antes de trabalhar, ela está ali orando pela gente, por mim, pela minha irmã, pela família, pelas coisas. E o interessante é que tudo aquilo que nós passamos, né? Eu digo que eu também já passei experiências, você passou e está passando, obviamente. Agora você tem filhos, é casada, né? Você tenta transportar tudo aquilo que a sua avó, a sua mãe, enfim, e tudo aquilo que você passou, tanto bom quanto ruim, para ensinar para os seus filhos agora, né? Como que é agora ser mãe, né? Passar essa educação e automaticamente o mundo é outro, né? As coisas são outras, a internet aí, ela tem uma possibilidade de comunicação, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Qual que é o cuidado que a Márcia tem com os filhos agora? Gente, ser mãe é uma coisa muito boa, é maravilhosa, mas é um desafio. É um desafio, é todo dia a gente indo para Deus e orando. Deus, me dá sabedoria para mim lidar, porque não tem uma receita. Às vezes aquilo que deu certo para o seu filho não dá certo para o meu. E às vezes a gente olha e a gente acaba julgando. Mas eu preciso de sabedoria e de conhecimento no Senhor para saber lidar com a Rebeca, para saber lidar com a Emanuele. E de pequena a gente ia inserindo as questões na Rebeca, na questão de dar versículos para ela decorar, de ensinar esse princípio de valores, de questão da Bíblia, de amar Jesus, de saber da pessoa de Jesus, de estudar. E hoje, assim, a gente vê que, graças a Deus, ela tem esse princípio, tem esse valor na questão de estudar, de amar a palavra, de amar Jesus, de sonhos. Ainda esses tempos atrás, até a pastora Cássia comentou comigo, a Rebeca
você vê que ela tem um chamado ministerial, eu falei para ela, eu falei, não vejo que seja na questão de pastores, missionários, porque às vezes a gente acha que um ministério é só isso, né? só isso. É o microfone. É o microfone, mas assim, a gente vê que a gente deu uma base. E assim, que ela queima por Jesus, que ela ora, que ela busca. Ela tem sonhos, tem projetos, muitos sonhos, muitos projetos. E eu dou até risada que quando ela senta e ela fala assim, mãe, quando eu trabalhar e entrar nesse lugar, que é o sonho dela de entrar, estamos orando, preparando ela para esse sonho dela. E ela fala, eu vou ganhar dinheiro e eu vou separar. Então, esse dinheiro vai ser tal valor para emergência, um valor para o dízimo, para as ofertas, um valor eu vou passar para você, ainda acho até lindo, que eu falo, nossa, que lindo. E outro eu vou entregar para a questão das pessoas, de orfanato, dos órfãos, das viúvas. O coração dela queima muito nessa questão de ajudar. Então eu vejo que a questão do ministério, eu falo, Deus, abençoa minha filha mesmo, para que ela seja próspera, para que ela possa dar. Porque aquele que dá também está fazendo o ministério. Com certeza. Porque se eu não ofertar, se eu não doar, como que a gente vai conseguir? Como que uma organização, né? Vai se manter. Vai se manter lá. Então não tem como. Então assim, a gente vê que essa questão dela, de princípios, de entregar, de valores do Senhor, a gente conseguiu inserir. E todo dia, a minha oração, Deus, tanto para a Rebeca como para a Emanuele, Deus, libera um batismo de fogo sobre a vida das minhas filhas. De uma maneira que elas sejam tão cheias da tua presença que aonde elas estiverem, nada vai tirar elas da sua presença. Aí as pessoas falam, mas você não tem medo dela estudar para fora? Não, eu não tenho. Porque a gente sabe aquilo que a gente colocou no coração dela. Princípios e valores que tem. E é o Senhor quem cuida, não sou eu quem cuido. Verdade. Por mais que eu ame, por mais que eu quero perto, a gente precisa. E quando a Rebeca nasceu, a gente já entregou a Rebeca para o Senhor. Já fez uma oração de entrega. Fez uma oração de entrega. É do Senhor. É do Senhor. E a gente precisa lançar. E a Rebeca é uma flecha para onde o Senhor quiser mandar ela. Que é esse desejo. Coisas que eu não consegui alcançar e não vou conseguir alcançar, eu espero que a Rebeca e a Emanuele consigam. Que um dia eu possa chegar diante do Senhor e falar, Deus está aqui, ó. Como a gente viu aquele vídeo que fala, né? Eu te pedi para você ser contador, você quis ser pastor, eu te pedi para ser isso. E o outro só chegou e falou, não, eu pedi para você ser mãe. E você foi. Porque quando você foi mãe, você inseriu princípios e valores. Aquilo que você não fez, os seus filhos fez. E você foi junto. Sim. Porque você ensinou. Você cumpriu conduziu. O chamado a qual o Senhor, o propósito a qual o Senhor te fez para ser. Uma vai ser mãe, realmente, e vai ser a melhor mãe do mundo. Vai ensinar, vai automaticamente colocar as crianças no caminho de fato que se deve andar, ensinar, né? E esse paralelo dessa informação desse vídeo é importante, eu acho bem legal. Tem pessoas que querem ser algo, mas que Deus não chamou para ser. Então, exatamente. E aí anda frustrado, fica decepcionado porque o Senhor não chamou. A gente precisa entender aquilo que o Senhor chamou. Porque quando a gente entende, não há peso. Não há peso. E a gente flui com alegria. Porque o chamado, onde a gente estiver, a gente faz. É igual você estar aqui sentado, é você estar gravando um vídeo, é você estar na rua. Você vai liberar a porção daquilo que o Senhor colocou. Então a gente precisa entender a porção que o Senhor colocou. Cada um carrega uma porção. Sim. E um vai completar o outro. E aí não há peso, porque eu não vou ficar insistindo em, porque eu tenho que ser pastora, porque eu tenho que ser uma líder, ou porque eu tenho que ser uma empresária.
Não, você vai entender o chamado que o Senhor colocou e dentro do seu trabalho, você vai exercer a função que o Senhor chamou. Seja ele pastoral, seja ele empresarial, porque não existe uma vida secular para fora e uma vida ministerial. Existe uma vida só. Exatamente. E aonde eu for, eu preciso liberar isso. Porque se eu falo que eu represento o Senhor aqui na terra, eu sou embaixadora, aonde eu estou, eu preciso liberar. Eu preciso, aonde há tristeza, eu preciso liberar alegria. A gente precisa ser esse agente, esse portador de agente. Aonde estiver. De milagres. É às vezes que nem você tá ali, tá gravando, aquela pessoa que tá triste. Você ali dá um sorriso, aí aquela pessoa se alegra. É isso. É a gente liberar a unção que está dentro de nós. Cada um tem um dom, cada um tem algo especial. Mas às vezes a gente olha e a gente quer o dom do outro. Aí a gente carrega aquele peso, a gente vai e fica com aquele peso porque a gente quer o do outro. E a gente não é feliz com aquilo que Deus deu pra gente. E Deus vai usar cada um na sua área. na sua área. E dentro da sua área, não é porque vale menos, vale mais. Não. Para Deus, todos os ministérios são importantes. E o ministério de servir é o maior de todos. Verdade. Eu tenho uma empresa da qual eu levo meu carro às vezes para consertar quando dá alguma pane, né? E eu chego na empresa, se eu chegar na empresa às 7 horas da manhã, na Mecânica Strack, a Sandra da Mecânica Strack, que é da Sara Nossa Terra, ela está lá com o grupo dela, faz tempo que eu não vou nesse horário e não levo o carro lá, mas quando eu levo lá, se eu chegar às 7 da manhã, ela está com todos os funcionários como em um círculo, e lendo a Bíblia e fazendo a sua oração, todos os dias. Das vezes que eu fui de manhã, ela está fazendo isso. Então, dentro da própria empresa, ela está ali sendo agente transmissora da palavra de Deus. Do mover de Deus, da alegria do Senhor, porque pode ser que naquele dia alguém amanheceu não tão contente, não tão feliz, ou precisando de uma ajuda, né, de um auxílio. E a palavra vem justamente naquele dia, naquele momento, sendo liberada. E ela não precisou de um púlpito, de uma plataforma, de um microfone para liberar isso. Então, eu acredito que pessoas nas suas empresas, né, nós falamos empresa, na faculdade, nas escolas, enfim, podemos ser agentes transmissores dessa palavra. Aonde a gente estiver. Que isso é tão, tão maravilhoso, tão poderoso, quando a gente entende que a gente carrega a presença do Senhor e a gente se entrega para Ele, que aonde a gente estiver, a gente pode levar, a gente pode liberar cura, a gente pode liberar salvação, a gente pode liberar transformação. A gente só precisa estar conectado, ter essa inteligência espiritual, estar conectado com o nosso Deus, com o nosso Criador, com o Deus Todo-Poderoso. E a gente consegue fluir, Amém. A gente consegue abraçar. Às vezes só um abraço, sem falar nada. Porque às vezes a pessoa ela precisava só daquilo. E às vezes não é falar. Falando em abraço, eu tive uma experiência quando a gente foi para a igreja da pastora Larissa, lá em São Paulo, nessa transição. No fundo da igreja ficava cadeiras e as pessoas chegavam e as pessoas que não estavam bem ficavam ali para uma turma que estava disponível para orar pelas pessoas, para elas virem para o culto, assistindo o culto. Então, ficavam as cadeiras ali no fundo, as pessoas entrando, as pessoas que estavam tudo tranquilo, sentavam. As que não estavam, sentava lá no fundo, já recebia oração e sentava no banco. E a gente foi orar para essa mulher, a menina olhou para mim, fiz assim para ela que ela podia orar, daí eu orei, aí ela orou de novo e a mulher não expressou reação nenhuma. Quando a mulher levantou, eu abracei a mulher começou a chorar. E a gente olhou assim, assustado. Ela falou, faz 1 ano que eu não recebo um abraço. E hoje, isso já faz 14 anos que estou aqui, e hoje, nessa demanda, nessa correria da gente, às vezes a gente esquece de falar, eu te amo, obrigado. Você é importante, você é precioso, de dar a mão, de dar um abraço. Verdade. A gente esquece.
É tão simples. O evangelho é simples. É no dia a dia. Não é eu pregar, fazer uma palavra. É claro que a gente precisa se preparar, ter teologia, ter uma vida de comunhão, de relacionamento com Deus. Mas às vezes a gente tem isso, mas a gente não está disposto na comunhão, no partir do pão, sentar, ouvir, apenas ouvir. Às vezes a pessoa ela quer só falar. Tem que ser bons ouvintes. Às vezes é igual a questão da oração. Às vezes a pessoa gasta um tempo em oração, orando, e não gasta um tempo ouvindo Deus. Exatamente. Fique em silêncio um tempinho ali, querido. Deixa Deus fluir, talvez, numa palavra, numa voz, né? Em alguma situação assim. Às vezes a pessoa gasta tanto tempo em oração e não gasta tempo ouvindo a Deus. Eu tive que aprender isso quando cheguei aqui. Porque, assim, estava muito envolvida na intercessão, orava, mas essa questão, por eu ser muito agitada, às vezes você ora, tá ali, tá falando e vai. Às vezes você não consegue aquietar e acalmar para ouvir. Mas não existe uma conversa onde só um fala. Eu preciso quietar. Mas para a gente hoje, Fernando, parar 10, 15 minutos e ficar só em silêncio e falar, Deus, fala, mesmo que ele não falar nada. Mas eu só respirar e descansar, que vai trazer um alívio para minha alma, parece que eu estou perdendo tempo. Uma eternidade, parece. Porque hoje a demanda da gente produzir é tão grande que a gente não consegue se aquietar diante da presença do Senhor. Pessoas não conseguem dormir à noite. A Toma gente remédio, né? A gente não consegue ter prazer em contemplar a beleza dele, em ler a Bíblia e meditar. Porque a gente lê e a gente já fecha, mas a gente não medita, a gente não contempla a beleza do Senhor e de olhar tudo aquilo que ele fez. Porque às vezes a gente só chega diante de Deus, a gente despeja, mas a gente esquece de agradecer. Por mais que o nosso dia tenha sido difícil, por mais coisas que aconteceu, ele nos sustentou e nós esquecemos. Verdade. Esquecemos de ser grato. E uma coisa hoje que nos pega é a ingratidão. Porque nós não somos gratos. Nós esquecemos de agradecer. Nós esquecemos de amar. Tanto o Senhor como pessoas. Se eu não consigo amar e ser grato, eu não vou ser grato com outras pessoas. Verdade. E andamos infelizes, achando que o Senhor não nos ama, achando que a nossa oração não faz nada. E muitas vezes tenho conversado com pessoas e falo, a nossa oração ela acaba sendo genérica. Porque eu chego diante de Deus e falo, Deus, abençoa minha família. Eu falei para Deus, abençoa minha família. E ele está fazendo o quê? Ele está abençoando. Mas eu não falei, Deus, ó, meu filho está com isso, isso e isso. Salva ele das drogas. Salva ele disso. Tira ele disso. Faz isso, Deus. A gente não fala. É a mesma coisa se eu chegar diante do médico e estou com muitas demandas, com dor no corpo, com muitas coisas, mas eu só falo, estou com uma dorzinha de cabeça. Ele me deu um remédio, mas não resolveu a dor no meu corpo. Mas por quê? Eu só falei que eu estava com aquilo. E hoje nós chegamos diante de um Deus, como nós oramos e achamos um Deus tão distante. Esquecemos que ele é um Deus de perto. Sim. Que eu estou aqui, ele está aqui agora. Eu posso falar. Deus, ó, eu estou sentindo isso. Detalhar na oração. Uhum. Né? E nós não falamos para Deus. E aí reclamamos porque a nossa oração ela não foi respondida. Mas nós não falamos para Deus, como eu falei no começo, nós não expomos as nossas demandas, as nossas necessidades. Foi bem então nós genérico. precisamos expor. Então a minha oração ela precisa. É a mesma coisa, se eu falar, Deus, abençoa o Brasil. Mas dentro do Brasil entra o quê? Entra presidência, entra família, entra saúde, entra educação, entra salvação.
Aí quando eu começo a falar, a minha oração ela começa a expandir dentro da minha família. É salvação, é cura. Deus transforma aquilo, faz isso dentro de mim. Ah, tá no meu trabalho, eu tô com uma demanda. O que eu preciso? Deus, meu trabalho está com isso, 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 aconteceu isso, isso, isso. Isso é uma oração mais detalhada. Eu preciso ser claro. E quando eu começo a ser claro, o Senhor, ele começa a agir. Mas se eu só falo, Deus, abençoa o meu trabalho. Ele está abençoando, eu estou lá. Mas aí eu estou passando por outras coisas e eu falo, mas Deus não está vendo? Mas por que eu não falei para ele? Igual esses tempos eu fui conversar com uma moça e eu achei até interessante que ela falou, eu fiz encontro com Deus, mas na hora de orar, eu só falei isso. Isso aqui eu não falei, não orei. Falei, então, você não orou hoje, você está tendo dificuldade nessa área. Falei, então você precisa entregar, porque aquilo que você entrega é aquilo que ele vem e ele trabalha, é aquilo que ele muda. Mas aonde eu não entrego, não tem como ele mudar, não tem como ele mexer. É diferente de Satanás, que a gente não precisa falar nada, que ele vem já com os 2 pés e já detona a gente. Verdade. É diferente. Então a gente precisa aprender a orar. E se tem uma das coisas que eu peço para o Senhor todos os dias e todas as horas é, Senhor, me ensine a orar. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que os discípulos não falaram, Deus, me ensina a pregar, me ensina a evangelizar. Mas eles falaram, Deus, me ensina a orar. Porque na oração é onde eu vou ganhar transformação para eu conseguir pregar, para eu conseguir evangelizar, para eu conseguir no dia a dia. Mas eu preciso aprender a orar de maneira certa. Amém. Mas essa oração de maneira certa é só indo para a presença e pedindo para Ele. Deus, me ensine a orar. Eu preciso aprender. E eu estou nessa caminhada para aprender a orar. Porque eu quero ser diferente. Eu quero crescer mais em Deus. E tenho pessoas, homens que eu admiro, que são homens de Deus, que eu vejo uma caminhada de oração. Que eles chegaram a um nível de intimidade com Deus, e esses homens, eles chegam diante de pessoas de tal lugares, e eles olham e eles veem, você está sentindo abandono, você quer se matar. Sensibilidade. Por causa da intimidade, do nível de intimidade com Deus, você consegue ter essa revelação do amor dele. Amém. E a minha oração é essa, Deus, eu quero mais, eu quero conhecer, eu quero me aprofundar no Senhor, até que não exista mais nada de mim, até que a Márcia morra por completo e o Senhor viva. Porque todos os dias o nosso eu, o nosso orgulho, coisas querem falar e nós precisamos ir para a presença e saber que nós precisamos do Senhor, porque nós não somos nada. Amém. Quando nós achamos que somos, nós não somos. Então nós estamos falando de oração. E por falar em oração, eu quero te agradecer pelo papo. Sei que nós teremos outras oportunidades de conversar e falar outros assuntos. Mas o convidado que vem aqui, ele tem a oportunidade de fazer uma oração. Amém. Então eu gostaria que você pudesse se dirigir a essa oração e orar para aquelas pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir, que talvez passaram ou vão passar por alguma situação de crise, talvez estão passando por uma situação de abandono, alguma questão de enfermidade, enfim, que você possa liberar uma oração agora. Amém. Vou estar orando, mas antes eu queria agradecer Amém. o Fernando por esse convite. A gente falou tanta coisa, né? De uma coisa a gente foi para outra, e assim vai, é muito acelerado, é muitas demandas, né? Mas eu gostaria de agradecer pelo convite e que o Senhor continue te usando a cada dia mais, para que você possa ser esse influenciador, ser aquela pessoa que vai influenciar outras pessoas e levar pessoas para mais perto de Jesus. Amém. Amém? Amém. Gostaria de estar orando para vocês, por vocês, e que a presença do Senhor possa te invadir. Deus, que neste momento
a presença do Senhor invada cada coração. Senhor, aonde a tristeza, a alegria do Senhor possa, Senhor, jorrar, aonde a depressão, Pai, possa haver cura. Senhor, cura as feridas emocionais, tira a ansiedade, tudo aquilo que está em desordem, que haja uma ordem neste momento, que haja, Senhor, um equilíbrio. Senhor, nós pedimos cura, Senhor, física, cura emocional, cura sentimental, cura financeira, porque nós sabemos que quando o Senhor vem nas nossas vidas, o Senhor nos muda por completo, o Senhor nos restaura e o Senhor nos leva para um nível de intimidade maior, onde nós conhecemos o Senhor. E eu peço, Deus, aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, que elas possam conhecer o Senhor intimamente. Aquelas pessoas que foram feridas pelo Evangelho, pela igreja, que elas possam receber o toque, que elas possam receber a cura, que elas possam, Senhor, ser libertas de prisões, de cativeiro, de prisões de medo, Pai. E conhecer o Senhor intimamente. Senhor, eu também te peço, Senhor, envie pessoas, envie esses embaixadores, essas pessoas que carregam a tua presença, e essas pessoas possam tocar vidas, essas pessoas possam levar o teu amor, essas pessoas possam levar a transformação, porque nós somos agentes da tua presença, nós somos agentes do teu poder, Pai, e nós queremos tocar, nós queremos pessoas saradas, Senhor, nós queremos salvação e nós queremos, acima de tudo, pessoas tementes ao Senhor, pessoas que busquem a tua presença e pessoas que querem conhecer o Senhor intimamente, Pai. Então, libera, Senhor, do teu amor, libera a cura, libera a graça, libera, Senhor, a porção dos céus, vidas transformadas, curadas, pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha amiga, mais uma vez, obrigado. Amém. Por ter aceito o convite e ter compartilhado um pouco da sua história, do seu testemunho. Que Deus abençoe você e sua família. Amém. Amém. Glória a Deus, eu que agradeço. Amém. Você que ficou até agora, que Deus te abençoe, você, sua casa. Nos vemos no próximo programa.